Boa tarde a todos. Quero cumprimentar os colegas vereadores, o secretário da Administração, Tiago Servo, a contadora Graziela Tessaro e os que estão nos assistindo. Hoje, dia 21 de maio de 2025, vamos então apresentar a audiência pública da avaliação das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2025. Aí eu vou querer passar a palavra para o secretário Tiago Servo. Boa tarde a todos, então, cumprimentando a vereadora Rosângela, cumprimento aos demais vereadores presentes aqui na casa que nos acompanham e também cumprimentando a minha colega Graciela, as demais pessoas aqui presentes, também quem nos acompanham de casa. Então, como comentado pela vereadora Rosângela, a gente está aqui para fazer audiência pública da apresentação e avaliação das metas fiscais desse primeiro quadrimestre de 2025. O município vem aqui, então, com o intuito de levar os dados, mostrar à comunidade quais são as nossas receitas, quais são as nossas despesas, apresentar também a nossa preocupação com os gastos institucionais, acompanhar, lembrar aquela questão que nós temos que aplicar no mínimo 15% em saúde, no mínimo 25% em educação, cuidar dos nossos gastos com a folha salarial e deixar cada vez mais transparente a nossa comunidade o que se passa pelo município. Esse é o intuito de estarmos aqui presentes hoje. Também já deixo de antemão à disposição todo o município, para todo município que tiver alguma dúvida sobre isso, nossas redes sociais, nossos contatos telefônicos, todos estamos à disposição para deixar claro o que são esses gastos e da onde eles vêm. Então agora eu passo a palavra à minha colega Graciela, que ela tem toda a capacidade técnica para nos apresentar mais e melhor todos esses dados. Obrigada, Tiago. Então, boa tarde a todos. Então, sejam todos bem-vindos à audiência de apresentação e avaliação das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2025. Agradecemos, então, a presença de todos os que estão aqui e os que nos acompanham nas redes sociais. Então, cumprindo a legislação vigente ao dever cívico de prestar contas aos cidadãos, apresentamos o relatório de avaliação das metas fiscais referente ao primeiro quadrimestre de 2025, em audiência pública, com transmissão ao vivo, em cumprimento ao artigo 9º da Lei LRF, que determina que o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais, do orçamento fiscal e da Seguridade Social ao final de cada quadrimestre. Então, a nossa apresentação é através de gráficos, é uma forma assim, mais visível de conseguir identificar melhor as informações. E é um comparativo do terceiro quadrimestre dos anos de 2022, 2023, 2024 e 2025. Esse primeiro slide, então, é sobre a receita líquida total. Prefeitura, Câmara e RPPS. Então, agora, nesse primeiro quadrimestre de 2025, a receita ficou em R$ 16.311.580,82. Nota-se um crescimento de arrecadação, comparando 2024 com 2025, no valor de R$ 2.630.740,81. A receita arrecadada versus a receita prevista. Então, temos um comparativo aqui, nesse primeiro quadrimestre, né? A receita arrecadada, então, ela foi de R$ 16.311.580,82, e a receita prevista na LOA foi em R$ 14.666.666,66. Então, aqui, também, entre a receita prevista e o arrecadado, a gente teve um superávit nesse primeiro quadrimestre no valor de R$ 1.644.914,16. A despesa total liquidada, que é a Prefeitura, Câmara e RPPS, então foi de R$ 11.603.085,56. Comparando os anos de 2024 com 2025, teve um aumento na liquidação das despesas no valor de R$ 903.000,
156,48. A transferência de recursos da União para a Saúde. Então, foi arrecadado, agora em 2025, o valor de R$ 277.383,54. Teve uma diminuição na arrecadação, comparando 2024 com 2025, no valor de R$ 13.335,01. A transferência de recursos do Estado para a Saúde. Então, foi arrecadado, nesse primeiro quadrimestre, o valor de R$ 281.647,76. Aqui teve um aumento, né, na arrecadação, comparando 2024 com 2025, no valor de R$ 145.231,54. O Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. Então, foi arrecadado, nesses primeiros 4 meses, o valor de R$ 5.741.695,72. Teve um aumento aqui na arrecadação, comparando 2024 com 2025, no valor de R$ 382.160,38. Temos a cota à parte do ICMS. O índice de retorno do município, agora para o ano de 2025, é de 0,10, né? Então, foi arrecadado agora o valor de R$ 3.535.871,01. Aqui a gente teve uma diminuição, né, na arrecadação, comparando 2024 com 2025, no valor de R$ 288.271,84. A cota à parte do IPVA, então, foi arrecadado R$ 590.258,46. Comparando 2024 com 2025, a gente teve uma diminuição de arrecadação no valor de R$ 5.712,59. A transferência de recursos da União para a educação. Então, foi arrecadado, agora em 2025, o valor de R$ 105.611,04. Teve um aumento na arrecadação aqui, comparando 2024 com 2025, no valor de R$ 9.746,02. Transferência convênio do Estado para a educação. Esse refere-se ao transporte escolar, é um repasse em função do número de alunos. E agora, em 2025, então, o município recebeu R$ 79.352,37. Teve uma diminuição aqui no repasse do Estado para a educação, no valor de R$ 17.157,54. Temos o Fundeb, mais o Fundeb VAR, que é um recurso que o município pode pagar os professores e os demais profissionais que atuam na educação, e o município é obrigado a aplicar no mínimo 70% ao ano, com os professores desse recurso e os outros 30% com os demais que atuam na educação. Então, agora, nesses primeiros 4 meses, o município aplicou 67,73% com os professores. Esse índice ficou abaixo nesses primeiros 4 meses, mas lembrando que ele é calculado anualmente. Os 70% tem que ser atingido no ano. Foi arrecadado, então, do Fundeb, mais o Fundeb VAR, o valor de R$ 1.189.134,69. A cota à parte da compensação financeira de recursos hídricos, então, foi arrecadado agora R$ 206.116,31. Comparando 2024 com 2025, a gente teve uma diminuição de arrecadação no valor de R$ 89.740,26. Os gastos constitucionais com a saúde. Então, com o recurso ASPES, foi aplicado 13,58% sobre a base constitucional da Receita da Saúde. O mínimo é 15% anual, né? Então, nesses primeiros 4 meses, a gente ainda não atingiu o mínimo 15%, mas ele é anual. Foi arrecadado, então, aliás, foi gasto com a saúde, nesses primeiros 4 meses, o valor de R$ 1.488.146,09 do recurso ASPES. E o índice ficou em 13,58%. Os gastos constitucionais com a educação.
Então, gastou-se com a educação nos recursos do MDE mais o Fundeb no valor de R$ 2.335.266,79. Foi aplicado, então, 21,31% sobre a base constitucional da Receita da Educação. O mínimo aqui na educação é 25%, mas é anual também, né? Então, nesses primeiros 4 meses, a gente ainda não atingiu os 25%, ficamos com índice de 21,31%. As despesas com o pessoal do Legislativo, então, foi gasto, aqui é anual, os últimos 12 meses, né? Foi gasto R$ 421.948,87, corresponde a 1,19% da receita corrente líquida dos últimos 12 meses. Quanto ao cumprimento dos limites das despesas com a folha de pagamento, temos o limite de alerta, que é 5,40%, o limite prudencial, que é 5,70%, e o limite máximo, que é 6% para o Legislativo. No caso da Câmara, o percentual está 1,19%, portanto, ele se encontra abaixo dos limites e está de acordo com a LRF. A despesa com o pessoal do Executivo, então, foi gasto nos últimos 12 meses o valor de R$ 16.203.403,64, corresponde a 45,79% sobre a receita corrente líquida dos últimos 12 meses. Então, quanto ao cumprimento dos limites da despesa com o pessoal, com a folha de pagamento, né, o limite de alerta para o Executivo é 48,60%, o prudencial é 51,30% e o máximo é 54%. Então, no caso aqui do Executivo, ele se encontra abaixo dos limites, portanto, também está de acordo com a LRF. Disponibilidade de caixa executivo e legislativo. Então, fechamos o primeiro quadrimestre com R$ 9.099.348,77 de dinheiro em caixa e bancos, executivo e legislativo. A Câmara Municipal, na conta, tem R$ 90.818,59. O RPPS tem R$ 29.893.784,45. E da Prefeitura tem R$ 9.008.530,18. Então, os resultados apresentados, eles permitem concluir que a meta fixada para o resultado primário ela foi superada, as despesas com o pessoal e a dívida consolidada em proporção à receita corrente líquida, ela se encontra dentro dos limites legais. O município instituiu e arrecadou todos os impostos de sua competência, assim definidos na Constituição Federal, e o município, no primeiro quadrimestre, não atingiu todos os limites, né? Para os gastos em saúde, o mínimo é 15%, que não foi atingido, e para a educação também, nesse quadrimestre, é 25%, também não foi atingido. Mas lembrando que esses percentuais são anuais. Então, fica assim demonstrado o atingimento das metas fiscais, bem como o atendimento parcial dos requisitos da LRF. Então, agora, eu devolvo a palavra para a Rosângela, para se pronunciar sobre o parecer da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário. Boa tarde, obrigada, Graziela. Então, vocês viram que os resultados apresentados, eles se encontram dentro dos limites legais. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre o que foi apresentado? Alguma dúvida? Bom, ninguém quer, então está ok. Obrigada aos participantes, a contadora Graziela. Dessa forma, declaro por encerrada essa audiência pública e uma boa tarde a todos. Agora, então, tu fala. Eu tenho que ler? Tá. O parecer do 1º de 2025. O assunto: análise do cumprimento das metas fiscais pelo Poder Executivo Municipal, o primeiro quadrimestre de 2025. Relatora, a vereadora Rosângela Maria Tiepo, data da audiência 21 de maio de 2025.
O relatório. Este parecer tem por escopo a avaliação dos cumprimentos das metas fiscais do município de Nova Roma do Sul, referente ao primeiro quadrimestre do exercício financeiro de 2025, conforme estabelecido pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, Lei Municipal número 1689 de 2024, em consonância com o artigo 165 da Constituição Federal, artigo 117 da Lei Orgânica Municipal e artigo 4º, 9º, 4º e 59 da Lei Complementar, número 111 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. A audiência pública foi realizada conforme disposto no artigo 9º da LRF, da ampla divulgação e participação da sociedade, garantindo-se o princípio da transparência nos termos do artigo 48 da lei. O relatório técnico foi apresentado pela contadora municipal, a senhora Graziela Tessaro, com base nos dados contábeis consolidados do quadrimestre. Regularidade formal. Verifica-se que o Poder Executivo cumpriu com a obrigação de apresentação e avaliação das metas fiscais em audiência pública perante esta comissão, nos moldes do artigo 9º e 4º da LRF. A convocação e divulgação da audiência observaram os princípios da publicidade e da participação popular, conforme previsto no artigo 48 e 49 da mesma norma. Avaliação do cumprimento das metas fiscais. Com base da documentação apresentada, consta-se o seguinte: resultado primário. A meta fixada para o resultado primário foi superada, atendendo a disposto do artigo 2º, 1 da LDO 2024, no artigo 4º da LRF, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Despesas com pessoal. As despesas do Executivo representaram 45,79% da receita corrente líquida, abaixo do limite legal de 54%. Artigo 20, inciso 3º, abaixo do limite legal, as despesas do Legislativo corresponderam a 1,19% da CRL, também dentro dos limites estabelecidos. Dívida consolidada. Os dados demonstram que a dívida consolidada líquida permanece dentro dos limites legais, nos termos do artigo 31 da LRF. Gastos constitucionais com saúde e educação. A aplicação em saúde foi de 13,58% da RCL, inferior ao mínimo constitucional de 15% previsto no artigo 198 da Constituição Federal. A aplicação em educação foi de 21,31%, também inferior ao mínimo de 25%, conforme exige o artigo 212 da Constituição Federal. Contudo, ressalta-se que, conforme entendido consolido nos órgãos do controle externo, a aferição do cumprimento dos limites constitucionais em ambas as áreas deve ser realizada com base na execução orçamentária anual, de modo que os percentuais apurados no primeiro quadrimestre não impedem por si sós o reconhecimento da regularidade das metas fiscais no período. Receita tributária e arrecadação. Observou-se que a arrecadação da Receita Municipal superou as previsões, em especial a receita corrente líquida do primeiro quadrimestre, atingindo R$ 16.311.580,82, ante uma previsão de R$ 14.666.666,66. A execução orçamentária se deu conforme o estabelecido no artigo 1 e 2 no LDO e nos princípios da responsabilidade fiscal. Conclusão. À luz do exposto,
A Comissão do Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário, pós-análise técnica e legal do relatório de avaliação das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2025, conclui que o Poder Executivo Municipal de Nova Roma do Sul demonstrou responsabilidade na gestão fiscal, superou as metas primárias, manteve a dívida e os gastos com pessoal dentro dos limites legais e apresentou arrecadação consistente. Embora os percentuais aplicados na saúde e educação não terem sido atingidos, registra-se que a verificação definitiva desses limites é realizada com base no acúmulo do exercício financeiro, o que deve ser atingido tais percentuais ao longo do ano. Diante disso, opina-se favoravelmente pelo reconhecimento do cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2025. Nova Roma do Sul, 21 de maio de 2025, Rosângela Maria Tiepo, relatora, Tiago Bet, membro, e Lino Roldo, presidente. Dessa forma, então, declaro encerrada essa audiência pública e boa tarde a todos. 2 vezes.